Bom dia a todos. Eu quero começar pedindo desculpas aos arminianos. A minha esposa chegou para mim e disse assim: você está zoando muito com os arminianos. Eu disse: mas foi o Olliott que começou. Foi ele que disse que eles têm que usar desodorante calvinista. Ela disse: mas ele vai embora e você vai ficar aqui. Eu vou tentar me conter um pouco mais. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 9, do verso 30 até o capítulo 10, verso 15. Vamos falar a respeito da responsabilidade de Israel pela sua rejeição. Vamos orar pedindo que Deus ilumine a exposição da sua palavra em nossos corações. Nosso Deus, te damos graças por esse tempo juntos, te damos graças por tudo que temos ouvido aqui, te damos graças por tua presença graciosa em nosso meio, mediante o teu Espírito Santo. Te damos graças pela comunhão dos santos e pedimos agora também que tu abras os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei, para que tua palavra, Senhor, nos fale, nos edifique, console, instrua, advirta, corrija e encoraje, tudo de acordo com a necessidade. Especialmente pedimos que tu nos despertes para a obra missionária, para o desejo de levar o teu nome a todas as nações, para que elas também se alegrem em ti. Em nome de Jesus, amém. Na mensagem anterior, em Romanos capítulo 9, do verso 1 até o verso 29, nós vimos como Paulo responde a 3 questões relacionadas com o fracasso da nação de Israel em crer no Messias Jesus Cristo. Paulo disse que tinha profunda tristeza e dor constante em seu coração por causa da rejeição de Israel, à vista dos enormes privilégios que a nação havia recebido. Privilégios estes que Paulo enumera nos versos 4 e 5, 8 privilégios. O fato de que os judeus rejeitaram o evangelho, todavia, não queria dizer que a mensagem que Paulo pregava não era de Deus. A palavra de Deus não havia falhado, como alguns poderiam dizer. Na verdade, ela se cumpria nos judeus que creram, que Paulo atribui à eleição soberana de Deus. A promessa de Deus feita a Abraão se cumpre nos eleitos de entre a nação de Israel, porque há uma diferença entre ser membro de Israel e ser um verdadeiro israelita. O verdadeiro israelita é aquele que anda de acordo ou anda nas pisadas de fé que Abraão teve, e isso mediante a soberana escolha de Deus, a sua soberana predestinação. E Deus não é injusto ao fazer isso, ao escolher alguns dentre os judeus, porque Ele é Deus, Ele faz o que lhe apraz, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Ele endurece a quem Ele quer endurecer. Como a Escritura diz, Paulo cita várias passagens, inclusive aquela famosa de Faraó, em que Deus o levanta para nele cumprir os seus propósitos. E terceiro, Paulo diz que a eleição soberana de Deus não anula a responsabilidade dos que se perdem. Eles são como que vasos de ira preparados pelos seus próprios pecados para a destruição, os quais Deus suporta com muita paciência, enquanto Ele prepara os vasos de misericórdia para a salvação, que são aqueles que Ele chamou entre os judeus e os gentios. E aqui no capítulo 9, de 30 a 10, 15, Paulo explica que Israel, por sua vez, é responsável pelo seu fracasso como nação em receber o Messias e crer nele. Ou, se podemos colocar de outra maneira, no capítulo 9, Paulo atribui a soberania de Deus à situação de Israel. Mas agora no capítulo 10 ele diz que isso se deve também à
ao próprio fracasso de Israel como nação. E aí nós vemos como essas duas coisas andam juntas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Paulo trata dessas duas coisas nesses 2 capítulos. 9, a soberania de Deus é responsável pelo que ocorre com Israel. 10, Israel é responsável por aquilo que está acontecendo com ela, sua rejeição. Vamos começar então com algumas razões que Paulo dá pelas quais os judeus rejeitaram Jesus Cristo. Por que é que o povo antigo de Abraão não reconheceu Jesus Cristo e nem aceitou a mensagem dos apóstolos, de Paulo em particular, de que a justificação é pela fé sem as obras da lei? 4 razões Paulo nos dá aqui. A primeira delas está aí do verso 30 ao verso 33, e pode ser resumida da seguinte maneira: é porque os judeus, eles estavam correndo atrás do alvo errado e da maneira errada. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras, das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Nos versos anteriores, 24 a 29, Paulo havia falado da salvação dos gentios, como Deus estava tirando um povo de entre os gentios, povo este que ele elegeu. A pergunta é: por que é que gentios desinteressados foram salvos, enquanto que os judeus que passaram a vida toda correndo atrás disso não foram? É o verso 30, que diremos? Que os gentios que não buscavam a justificação, os gentios não estavam interessados nisso. Não estavam preocupados com esse tipo de coisa. Eles vieram a alcançá-la. Por que eles a alcançaram? Porque é a que decorre da fé, porque eles pela fé receberam a mensagem de Paulo e dos demais pregadores cristãos, que Cristo é o caminho de Deus para a salvação. E por que então Israel, que buscava isso, verso 31, nunca chegou a alcançar? A resposta de Paulo é, primeiro, que eles estavam buscando a coisa errada. Notem que no verso 30, Paulo fala da justificação que decorre da fé. Isso que os gentios não buscavam, eles receberam. Mas no verso 31, ele diz que Israel buscava a lei de justiça. Ou seja, o alvo de Israel estava errado. Israel estava procurando se justificar pela lei. Procurava alcançar a salvação pela guarda da lei de Deus. O alvo está errado. E o método pelo qual Israel queria atingir esse alvo também estava, verso 32. Por que não alcançou? Porque não decorreu de fé, e sim como que das obras. Entendendo que o caminho para alcançar a justiça era a prática das obras, os judeus erraram nas duas coisas. Esse não era o alvo e também não é esse o caminho de alcançar. E aí então, em vez de chegar ao fim da corrida, eles tropeçaram, final do verso 32. Em que é que eles tropeçaram? Aqui Paulo junta 2 citações do Antigo Testamento que têm em comum a referência ao Messias como sendo uma rocha. A citação vem de Isaías 28:16. Ambas as citações são de Isaías e eles a combinam numa só, dizendo no verso 33: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Cristo, então, é uma rocha. Para os que creem, ele se torna motivo não de confusão, mas de certeza, de confiança. Essa é a ideia que a rocha passa. Um lugar sólido e seguro. Quem crer nele não é confundido. Mas quem não crê, quem procura atingir Deus ou a sua salvação pelas obras, tropeça nessa pedra, que é Jesus Cristo. Ele é motivo de salvação e motivo de tropeço para Israel. Salvação para aqueles que se aproximam dele pela fé e tropeço para aqueles que buscam a salvação pela guarda da lei e pelas obras. Essa é a primeira razão pela qual os judeus rejeitaram a mensagem.
rejeitaram a Cristo, a mensagem da justificação pela fé. O alvo estava errado, justificar-se pela lei, e o método estava errado, procurar isso através das obras. A segunda razão está aí no capítulo 10, versos 1 e 2. É que apesar de serem extremamente zelosos por Deus, faltou entendimento à nação de Israel. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo era testemunha de que os judeus tinham zelo por Deus. Paulo tinha sido um deles. Ele foi criado na mais severa seita da religião judaica, os fariseus. Desde cedo ele aprendeu a ter zelo por Deus, pelo nome de Deus. Os judeus defendiam o monoteísmo contra o politeísmo e a idolatria das nações pagãs. Se envolveram em luta ferrenha para evitar a helenização dos costumes e das práticas judaicas no período dos gregos e também no período dos romanos. De vez em quando os judeus, movidos pelo zelo a Deus, eles se envolviam em revoluções contra o Império Romano, há várias delas documentadas. Eles eram de fato zelosos por Deus. Talvez seja por isso que Paulo, no verso 1, suplicasse de todo o coração a Deus pela salvação deles. Ele fala que a boa vontade do seu coração era para a salvação dos judeus, em que pese o fato de que os judeus o apedrejaram, rejeitaram, chicotearam, prenderam, torturaram e o caluniaram onde quer que ele passasse. Todavia, Paulo percebe que há um zelo neles por Deus, e a boa vontade do coração deles é que eles sejam salvos. Paulo suplica a Deus pela salvação deles. Note que mesmo sabendo que a salvação dependia não de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia, isso não impediu Paulo de orar. Porque crer na soberania de Deus, crer na predestinação, na eleição, não é empecilho para a oração dos que se perdem, porque nós não sabemos quais são. Por isso nós temos que orar por todos, e orar de coração, de boa vontade, in bona fide, com oração que parte do fundo do coração. Paulo suplicava a Deus pela conversão dos judeus. Ele orava pelos judeus porque, na concepção de Paulo, os judeus estavam perdidos. Estavam perdidos. O fato de que eram judeus não significava que eles estavam salvos, como infelizmente muitos evangélicos hoje acreditam. Os judeus estavam perdidos, estavam indo para o inferno. Por isso que Paulo ora pela sua salvação. Aquele zelo que eles tinham não procedia do entendimento correto da maneira pela qual Deus justifica o pecador. E quando o zelo não é acompanhado de entendimento, ele vira fanatismo, ele vira legalismo, ele vira religião, que é o que nós encontramos muito no meio evangélico hoje. Pessoas fervorosas, piedosas, zelosas, mas lhes falta entendimento adequado a respeito da palavra de Deus, do caminho de Deus e do evangelho. Sinceridade e zelo não bastam. Senão Israel estaria salvo pelo zelo. A salvação não é pelo zelo, mas pelo entendimento. É pela compreensão correta de quem Deus é, do que é que Ele nos oferece e o que é que Ele requer de nós. Eles estavam, portanto, perdidos. Terceira razão pela qual Israel havia fracassado é que eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Versos 3 a 8. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Na verdade, é só esses 2 versículos. Aqui nesses 2 versículos, Paulo explica, primeiro, que a justiça que vem de Deus é a maneira pela qual Deus justifica o pecador mediante a fé em Cristo Jesus. E que isso estava na lei deles. Veja o verso 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei aqui é todo o sistema legal, mosaico, que Deus havia entregado a Israel pela mediação de Moisés. A palavra fim que é usada aqui, telos, tanto significa alvo,
como término. Talvez os dois sentidos estejam aqui presentes. O que Paulo está dizendo é que o alvo da lei, o propósito da lei, a culminação da lei era mostrar Cristo, para que através dele, pela fé, nós fôssemos justificados, e com isso a lei teria cumprido o seu papel. Por isso que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Então estava na lei dos judeus que a salvação era pela fé em Cristo Jesus. Todavia, verso 3, desconhecendo a justiça de Deus, os judeus liam o Antigo Testamento, liam Moisés, liam a palavra de Deus, liam os profetas, e eles simplesmente não conheciam, eles não percebiam. E uma vez que eles desconheciam a justiça de Deus, ou seja, a maneira pela qual Deus justifica o pecador, eles procuraram estabelecer a sua própria, o que é perfeitamente natural. Uma vez que se desconhece o caminho de Deus, o pecador tenta estabelecer o seu próprio caminho, ele cria a sua própria religião. Uma vez que ele não tem a religião revelada, ele vai criar uma. E os judeus então inventaram uma religião. Aqui é preciso dizer então, desde cedo, que a religião do judaísmo, que o judaísmo do século I era uma deturpação daquela religião que Deus havia revelado a Moisés. Isso aqui é muito importante compreender, porque a revelação de Deus a Israel através de Moisés, em última análise, era a mesma religião nossa. Porque sempre, no Antigo Testamento e no Novo, as pessoas foram salvas da mesma maneira. Elas foram salvas pela fé no Messias. No Antigo Testamento, fé no Messias que haveria de vir. No Novo em diante, fé no Messias que já veio. Mas sempre foi da mesma maneira, nunca foi pelas obras, nunca foi pelo mérito. A religião que Deus revelou a Israel através de Moisés era a religião da graça. Era a religião da misericórdia. O judeu poderia, convencido pela lei, olhar para os sacrifícios, para todo o sistema sacrificial, o culto que era feito no templo, e ali saber que pela misericórdia de Deus ele era aceito e ele era perdoado. O Yom Kippur, o dia da expiação, feito uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos levando sangue de um animal perfeito, derramado pelo povo de Israel, era um símbolo claro de que a justificação era pela fé, com base no sangue derramado. Isso estava na lei deles. Todavia, eles, desde cedo, desde o dia em que Deus os tirou da terra do Egito, 40 anos de peregrinação, passando pelo tempo dos juízes, da monarquia, dos profetas, o tempo do cativeiro, sempre eles se rebelaram contra Deus. Sempre endureceram os seus corações e sempre procuraram de alguma maneira merecer aquilo que Deus gratuitamente lhes dava no sistema levítico. E é o que Paulo está dizendo aqui. Eles desconheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria. O judaísmo do século I, na época de Paulo, era uma religião baseada em mérito, baseada na guarda da lei, no cumprimento das obras da lei, e portanto diferente daquilo que Deus havia revelado a Israel através de Moisés. Criaram sua própria religião, seu próprio caminho de justificação, e como resultado, veja o final do verso 3, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Essa palavra sujeitar significa colocar-se debaixo da autoridade de. Eles rejeitaram a verdade de Deus, e aqui você percebe a semelhança que há aqui com o que nós vimos no capítulo 1. Da mesma forma que os gentios, os pagãos, eles rejeitaram e sufocaram a verdade de Deus revelada na natureza, os judeus também não se sujeitaram à revelação de Deus na lei, ao caminho de justiça proposto por Deus na lei. Essa é a razão pela qual, quando Cristo veio, eles não o aceitaram, e que quando os apóstolos começaram a pregar que a justificação era pela fé, eles também não aceitaram. A quarta razão que Paulo nos dá, que vai aí do verso 5 ao 8, é que eles pensaram que a vida seria conseguida pela guarda da lei, fazer a lei, quando na verdade ela viria pela fé no Messias. Esse aqui
Essa é uma das passagens mais difíceis da carta aos Romanos. Verso 5 em diante. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aqui Paulo contrasta duas coisas, dois sistemas. O primeiro sistema, ele menciona no verso 5, citando Moisés. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ele está citando Levítico 18, 5. De fato, Moisés escreveu que o homem que praticar a lei, a justiça decorrente da lei, viverá por ela. É claro que Moisés disse estas palavras no contexto da legislação judaica como um todo, onde havia a provisão para os pecados, a provisão para o perdão de Deus, onde havia a misericórdia de Deus. Então, se o israelita de fato praticasse toda a lei, inclusive vindo a Deus arrependido com os seus sacrifícios e crendo naqueles sacrifícios, ele seria salvo, viveria por aquilo como nós hoje vivemos debaixo do Evangelho. Só que os judeus isolaram esta parte, só essa partezinha: aquele que praticar a justiça da lei viverá por ela. E eles entenderam que toda aquela legislação se resumia a guardar meritoriamente os mandamentos. Paulo contrasta isso usando palavras do próprio Moisés que explicam o sentido mais profundo da lei, do que é que significa guardar a justiça da lei, citando Deuteronômio 30, de 12 a 14. Naquele texto, Moisés diz ao povo de Deus que os mandamentos de Deus não estão longe de nós, não estão no céu e nem lá embaixo na terra, mas estão próximos de nós, na nossa boca e no nosso coração. O que é que Paulo faz? Ele personifica a justiça pela fé. Veja o que ele diz no verso 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Ele pega a justiça pela fé, transforma numa pessoa e faz com que a justiça pela fé chegue no ouvido do pecador e diga assim: não pergunte no seu coração quem é que vai trazer Cristo lá do céu. Você não precisa da presença física dele aqui. Isso é a justiça da fé dizendo no ouvido do pecador. Não diga assim: quem é que vai fazer o impossível de chegar lá no céu onde está Cristo ressurreto e trazê-lo para perto de mim para que eu creia nele. Também não pergunte quem é que vai descer lá no abismo para tirar Cristo de entre os mortos e trazê-lo aqui. Você não precisa da presença física do Salvador, porque Ele está próximo de você, na sua boca e no seu coração. E ele termina dizendo: é essa palavra da fé que nós pregamos. Ou seja, ele está fazendo o contraste entre o entendimento legalista de guardar todos os mandamentos e a palavra da fé que consiste nisso, que Deus, pela pregação do Evangelho, traz o Salvador próximo para que pela fé você creia nele e seja salvo. Os judeus não compreenderam isso. E é por isso que eles rejeitaram a palavra da fé. Eles rejeitaram essa salvação plena. Paulo faz três consequências, traz três implicações missionárias do que ele disse. E vamos agora a partir do verso 9. A primeira consequência do que ele vem dizendo até agora é que a salvação é mediante a fé sincera e verdadeira no Cristo morto e ressurreto, fé esta que provém de um coração crente. Versos 9 e 10. Aqui ele está dando então, veja agora, vem a aplicação, não é? Ele vem explicando por que os judeus rejeitaram a justiça de Deus pela fé. É porque eles tiveram compreensão equivocada, criaram sua própria religião, perverteram o que Moisés havia dito, mas a justiça de Deus é mediante a fé no Cristo morto, ressurreto e exaltado. Isso está próximo de nós, diz Paulo. Isso está na nossa boca, final do verso 8, e no teu coração. Aí ele traz algumas implicações. A primeira é essa:
Verso 9: se, portanto, com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aqui Paulo coloca as condições pelas quais o pecador seja salvo, coisas que Israel não fez. Quais são? Primeiro, confessar com a boca a Jesus como Senhor. Essa é a confissão mais básica do cristianismo apostólico. Jesus é Senhor. Confessar isso poderia significar a morte, poderia significar o martírio e a perseguição. Dizer que Jesus é Senhor significaria dizer que Ele é o Messias, que Ele é o enviado de Deus e que Ele tem domínio, poder e autoridade sobre nós. Seria, na verdade, afirmar a sua divindade. Ele é Senhor. A segunda condição é que essa confissão seja feita por um coração que crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A crença na ressurreição literal, física, de entre os mortos, ressurreição de Jesus, faz parte das condições que Paulo coloca para que alguém seja salvo. Ele no coração tem de crer que Deus pode ressuscitar mortos e que efetivamente Ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo. Sem crer no milagre da ressurreição de Jesus, ninguém pode ser salvo. Tem muitos milagres sendo feitos aí. De vez em quando chega alguém dizendo ou contando o relato de um milagre para mim. Eu não tenho a menor obrigação de crer em nenhum milagre contemporâneo. Deus não exige de mim que eu acredite em nenhum milagre contemporâneo. Mas tem um milagre que eu tenho de acreditar para ser salvo. E é esse aqui. Que Deus de fato reviveu Jesus Cristo. Que ao terceiro dia Ele voltou a viver. E eu tenho de crer de todo coração. E eu tenho que professar isso, confessar isso. É assim que Deus nos salva. Esse é o caminho de Deus. A causa, Paulo diz, está aí no verso 10, é porque com o coração se crê para a justiça. Não é uma fé intelectual, não é apenas um assentimento às doutrinas do Evangelho, mas é uma fé que vem do coração, que envolve todo o meu ser. E é com a boca que se confessa a respeito da salvação. É com a boca que nós declaramos e damos testemunho ao mundo daquilo que com o coração nós cremos. E ele termina no verso 11, dando o suporte bíblico para isso, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A primeira implicação de Paulo é a condição que é exigida por Deus para que o pecador seja salvo, ou seja, ele tem de crer de coração na ressurreição de Cristo Jesus e tem de confessar que Ele é o Senhor e Salvador. É claro que dentro, implícito nisso tudo, está o conceito da morte de Cristo pelos nossos pecados, que foi ratificada pela sua ressurreição de entre os mortos. Essas condições, elas estão perto do pecador. O próprio Deus traz a Cristo até nós pela palavra, nos vivifica pelo seu Espírito, traz fé ao coração, abre a nossa boca para confessar. E é isso que nos encoraja a pregar o Evangelho. A mensagem que nós temos para levar os pagãos, para levar os gentios, para levar as nações, não é uma mensagem que está lá longe, nem lá no céu, nem lá no abismo, mas está perto, no coração e na boca, pela providência de Deus, mediante a pregação do Evangelho. Isso nos encoraja a levar o Evangelho até as nações. A segunda implicação missionária de Paulo é que essa salvação, portanto, é para judeus e para gentios, versos 12 e 13, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Paulo aplica as implicações de duas expressões que ele está citando do Antigo Testamento. Ele está citando Isaías 28:16, todo aquele que nele crê não será confundido, verso 11, e citando Joel 2:32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aí no verso 12. Então ele entende que esse todo aquele significa toda a raça humana, judeus e gentios, pessoas de todas as raças, de todas as condições sociais, de todo
pano de fundo social, não interessa. Deus só tem um esquema. Deus não tem um esquema de salvação para o judeu e outro esquema de salvação para os gentios, mas na verdade Ele é o mesmo e não há distinção. Todo aquele que nele crê, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a segunda implicação missionária que Paulo faz aqui, que o evangelho que nós vamos pregar às nações é o mesmo no Brasil, é o mesmo no Canadá, é o mesmo na Europa, é o mesmo lá em Portugal, é o mesmo entre as tribos do Amazonas, é o mesmo evangelho. Deus só tem uma mensagem, é claro. Nós vamos ter que contextualizá-la, nós vamos ter que adaptá-la, mas ela não pode ser alterada, ela não pode ser mexida, como infelizmente alguns missiólogos têm feito na tentativa de tornar o evangelho relevante. Mas você percebe aqui com muita clareza que para o apóstolo Paulo é uma mensagem só. Ele é o Deus de todos, não há distinção, o evangelho é exatamente o mesmo. E agora vem a terceira implicação, e Paulo agora fecha o círculo. A terceira implicação missionária de tudo o que ele disse é que é necessário, portanto, que se envie pregadores aos gentios. Verso 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui Paulo pega o gancho da palavra invocar, que ele citou no verso 13 de Joel 2,32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e ele elabora uma cadeia de 5 elos ou ações que se constituem num dos apelos mais pungentes e lógicos para missões. A cadeia é essa. Ele disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Logo, a salvação vem pelo invocar o nome de Cristo, judeus e gentios. Mas você só pode invocar alguém em quem você crê. Mas você só pode crer em alguém de quem você ouviu falar. Mas você só ouvirá se alguém for pregar. Mas só pregarão se forem enviados. Eis-me aqui, me mandem para a Espanha. Não é esse o propósito da carta aos Romanos? Eu preciso ir para a Espanha. Aqui está a razão. Vocês têm que me enviar, vocês têm que apoiar esse projeto de pregar o evangelho na Espanha, porque para que eles sejam salvos, eles têm que invocar o nome do Senhor. Mas como vão invocar aquele em quem não creram, de quem nunca ouviram? Pois não há quem pregue se não forem enviados. Esse é um dos apelos missionários mais pungentes de todo o Novo Testamento, porque ele é lógico. Ele diz que Deus determinou a pregação como um método para a salvação dos homens. Percebem a ligação? Paulo faz essa ligação com muita clareza. O método de Deus para alcançar as nações são homens enviados pelas igrejas, para que anunciem a palavra de Deus entre os gentios, entre todas as nações. Esse é o método de Deus. Esse é o apelo que ele faz. Salvação mediante a invocação do nome, em quem se crê, de quem se ouviu, pela pregação de quem foi enviado. Eu quero terminar com a aplicação do que nós aprendemos aqui. Eu quero fazer uma coisa diferente no final. Eu sei que boa parte dos que estão aqui hoje são pastores, têm professores de teologia, obreiros, seminaristas. Eu queria trazer algumas implicações desta passagem para nos prevenir contra 5 ou 6 movimentos que ameaçam enfraquecer o zelo e a paixão missionária da Igreja de Cristo. Nós estamos muito gratos a Deus porque, pelo que ouvimos, nós estamos vivendo um momento especial no sul global. Como de fato Deus tem abençoado a nossa nação, o Evangelho vem crescendo, a fé reformada vem crescendo no nosso país. Mas é preciso lembrar que, juntamente com toda vez que o Espírito de Deus age, o diabo vem junto. E o coração humano rebelde também se manifesta. E eu queria fazer essa aplicação hoje, lembrando de 5 ou 6 movimentos presentes na igreja brasileira e que podem enfraquecer o zelo e a paixão missionária da igreja. O primeiro é o universalismo.
que diz que a salvação final de todos os homens acontecerá com base no amor de Deus e que tem sido popularizada por escritores como Rob Bell e que usa muito as mídias sociais. A ideia de que Deus é amor e que no final todos serão salvos. Todas as pessoas, de todas as raças, de todas as épocas, porque Deus é amor e é inconcebível a ideia de que Deus mande as suas criaturas para o inferno eterno para ali sofrer eternamente. Isso é incompatível com o amor de Deus. No final, todos serão salvos. Como eu disse, Rob Bell é um escritor influente, um pregador influente, está na mídia, tem livros escritos, é lido no Brasil, e ele é apenas um representante de muitos outros que vem ensinando o universalismo como sendo uma realidade. Bem, Paulo com certeza não era universalista. Paulo fala da perdição dos gentios, Paulo ora pela salvação dos judeus, Paulo fala da ira de Deus, ele fala de vasos de ira preparados para a perdição. Com certeza Paulo não era universalista. Se o universalismo for verdade, por que missões então? Para que pregar o evangelho? Para que todo esforço, todo dinheiro gasto, todo treinamento, se no final todos serão salvos de qualquer maneira? O universalismo é diabólico, não provém de Deus. Parte de uma compreensão errada do amor de Deus. Tem uma concepção errada do Deus da Bíblia, que se por um lado é amor, por outro também é santidade e justiça. E toda vez que nós temos uma ideia errada sobre Deus, ela se reflete na prática, naquilo que nós entendemos sobre missões e evangelismo. Segundo movimento que eu queria falar é o ecumenismo. Ou seja, a ideia de que há salvação em outras religiões, mesmo que elas não mencionem Cristo, e que, portanto, devemos trabalhar juntos e dialogar juntos e lutar pelo bem da humanidade. Com certeza, Paulo não era ecumênico. O judaísmo era a religião mais próxima do cristianismo. E mesmo assim, Paulo considerava que os judeus sem Cristo estavam indo para o inferno. Não tinha uma outra religião mais próxima do cristianismo que o judaísmo. E o que é que Paulo diz a respeito dela? Não salva. Sem Cristo, o judeu vai para o inferno, como você vai e eu vou, sem Cristo Jesus. Não há distinção. Paulo não era ecumênico, com certeza. Na verdade, ele era exclusivista. Somente pela fé em Cristo Jesus, judeus e gentios serão salvos. Estava longe de Paulo a ideia do cristão anônimo, a ideia muito popular em determinadas teologias de que há cristãos anônimos, pessoas que são cristãos em outras religiões, mesmo que nunca ouviram falar do nome de Deus. Eu não encontro isso na Bíblia. O plano de salvação de Deus é muito claro. Homens enviados que vão pregar a palavra de Deus às nações para que elas ouçam o evangelho, creiam e sejam salvos. Não há outro método. Paulo é exclusivista nesse sentido. Se o ecumenismo for verdade, para que evangelizar judeus, muçulmanos, hindus, budistas? Terceiro movimento, o hipercalvinismo. Eu vou usar essa palavra hipercalvinismo no sentido daquele tipo de calvinismo que enfatiza tanto a soberania de Deus que acaba esquecendo a responsabilidade humana. A Bíblia dele só tem Romanos 9, não chega em Romanos 10. Hipercalvinistas não oram pelos perdidos, não sentem tristeza por eles, não veem a necessidade de pregar a eles e não enviam missionários. Paulo com certeza não era um hipercalvinista, não? Porque Paulo cria na eleição soberana de Deus e na predestinação, sem dúvida, mas isso não impedia Paulo de orar pelos judeus, vimos isso no início do capítulo 10, isso não impedia Paulo de todo o coração querer a conversão dos judeus, vimos isso no início do capítulo 10, isso não impedia Paulo de ter incessante dor e tristeza no coração por causa da não salvação dos judeus, início do capítulo 9, isso não impedia Paulo de fazer planos e pregar o evangelho na Espanha, onde Cristo não havia sido anunciado. Em Paulo você tem a combinação em um missionário de alguém que cria na soberania de Deus, na eleição
para a salvação, que as pessoas serão salvas somente mediante a predestinação, e o zelo e o fervor missionário que combinava oração, paixão e trabalho. Uma coisa não contradiz a outra. Uma vez perguntaram a Spurgeon: como é que você reconcilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Resposta de Spurgeon: eu nunca reconcilio amigos. Não precisa de reconciliação. São amigos, andam juntos na palavra de Deus. O hipercalvinismo é fatal para missões. Graças a Deus pelo crescimento do interesse da fé reformada e no calvinismo em nosso país, mas cuidado, porque debaixo do guarda-chuva calvinismo nós encontramos diversas manifestações e conceitos diferentes. Os herdeiros de Calvino nem sempre estão de acordo, e nós precisamos tomar cuidado com qualquer interpretação do calvinismo que esfrie a paixão por missões. É tão fatal quanto o universalismo ou o ecumenismo. Quarto movimento: liberalismo teológico. Liberalismo teológico é aquele movimento acontecido há 250, 300 anos atrás, começou na Alemanha, como um movimento histórico, já cessou, mas deixou as suas ideias e raízes, que em última análise nega aquilo que Paulo disse, que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou literalmente de entre os mortos. Você toma, por exemplo, Rudolf Bultmann, um dos ícones do liberalismo, analisando o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus, virá para julgar os vivos e os mortos. Ele disse que a única coisa histórica ali é aquela frase: padeceu sob Pôncio Pilatos. O resto é teologia da igreja. O resto é invenção da igreja. O liberalismo teológico nega a autoridade da Escritura, nega o sobrenatural na Escritura, não crê nos milagres bíblicos, entende que a ressurreição de Jesus, na verdade, é uma interpretação que os discípulos de Jesus fizeram pós-Páscoa do Jesus da história, transformando no Cristo da fé. Que quando os cristãos falam de ressurreição na Bíblia, não é que Jesus ressuscitou literalmente, mas é que a morte dele ganha sentido no querigma, na pregação. Então, da mesma forma que a gente diz assim: Steve Jobs vai viver eternamente, morreu ontem o Steve Jobs, ele vai viver eternamente. Toda vez que eu olhar para um iPhone, eles dizem que é a mesma coisa. Toda vez que os discípulos pregavam que Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitava. Mas não houve de fato a revivificação de um cadáver naquele terceiro dia, naquela sepultura. Os liberais estão em todo lugar, nas escolas teológicas, e é uma pena porque quando os irmãos pentecostais sentiram a necessidade de teologia, depois de não terem prestado muita atenção para essa necessidade durante muitos anos, começaram a mandar os seus obreiros para pegar a educação teológica, mandaram para escolas onde havia liberais, e não poucos entraram crentes, e já no primeiro ano estavam no mínimo confusos, e muitos outros perderam a fé. Liberal não faz missões, liberais não acreditam em plantação de igreja, liberais não multiplicam crentes, eles não levantam oferta missionária, o máximo que eles fazem é obra social. O liberalismo é forte no Brasil, e ele é uma ameaça à missão da igreja de anunciar o evangelho a todas as nações, porque eles são também universalistas. Eles são também universalistas. Quinto, o legalismo, que está bem presente dentro do meio evangélico. A ideia de que mediante a guarda e a prática de leis, rituais, tradições, alguém pode merecer o favor de Deus. Paulo certamente não era legalista, porque ele combate veementemente o legalismo dos judeus no século I. Aqui eu quero aproveitar para fazer uma cautela, uma palavra de cautela, contra um movimento que talvez alguns de vocês vão reconhecer, é chamado a Nova Perspectiva sobre Paulo. A Nova Perspectiva sobre Paulo começou há cerca de 60 anos passados, com estudiosos que
começaram a entender que o judaísmo do século I não é aquilo que Paulo está dizendo. O judaísmo do século I, na verdade, era uma religião da graça, que eles chamam de nomismo pactual, que os judeus sabiam que eram salvos pela graça, pela aliança, e que, na verdade, Paulo ou se equivocou sobre isso, porque era um judeu da dispersão, ou nós não entendemos Paulo. O que Paulo está combatendo não é o conceito de salvação pelas obras, porque os judeus não acreditavam que seriam salvos pelas obras, mas pela fé. O que Paulo está combatendo é a insistência dos judeus em guardar a circuncisão, a dieta e o calendário judeus como identificadores da sua raça, o que impedia a comunhão com os gentios crentes. Como resultado, e aqui eu estou falando agora de N.T. Wright, que muito bom em muita coisa, mas é um defensor da nova perspectiva sobre Paulo. Ele vai dizer que a justificação, portanto, não é a aplicação que Deus faz dos méritos de Cristo ao pecador, mas é uma mera declaração de Deus com base à fidelidade na aliança. Se a nova perspectiva sobre Paulo está correta, nós ficamos sem base para pregar que Deus justifica o pecador sem as obras da lei, mediante a imputação da justiça perfeita de Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Muita gente dentro do meio evangélico já se enamorou e alguns até casaram com a nova perspectiva sobre Paulo, porque a gente tem essa tendência de gostar do que é novo, mas nós precisamos ver quais são os impactos ou as consequências dessas ideias para a evangelização e a vida da igreja. O último movimento, o pragmatismo. Pragmatismo é a ideia de que nós podemos empregar qualquer método para atrair os pecadores para as igrejas, desde que esses métodos funcionem, sem levar em consideração os princípios bíblicos. Com certeza Paulo não era pragmático, porque ele acreditava que o método de Deus para a salvação é aquele estabelecido pelo próprio Deus, ou seja, homens enviados por igrejas para anunciar o evangelho a gentios, aos pagãos, às nações, para que eles ouçam e creiam. E isso ele prova do Antigo Testamento o tempo todo, não havia outro método. Eu não estou dizendo que nós não podemos nos valer de recursos da tecnologia, das mídias sociais e uma série de outros recursos. O que eu estou dizendo é que existe essa tentativa de encher a igreja e de trazer pessoas para ouvir o evangelho, que se utiliza de todo tipo de recurso. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Tem uma igreja que tem um ringue de luta livre, né, para atrair os jovens, né? Eles fazem essa reunião, e aí vem boate gospel, vem uma série de coisas. Vocês todos sabem muito bem o que eu estou dizendo aqui. O pastor Renato Vargens, que está aqui conosco, ele tem um blog onde de vez em quando, muito lido, ele coloca todo esse tipo de coisa e que deixa a gente estarrecido. O ponto é que essas coisas não podem substituir o método de Deus. O método de Deus estabelecido na Escritura, no Antigo Testamento e do Novo, encontramos em Jonas, conforme nós vimos, encontramos em Paulo aqui também. São homens de Deus enviados pelas igrejas para anunciar a palavra de Deus às nações. Esse é o método de Deus, não há substituto. E eu quero terminar orando para que Deus levante a sua igreja para anunciar o evangelho de Cristo a esse mundo perdido. Os desafios são muitos, as dificuldades são imensas, mas nós cremos que estamos vivendo um momento especial da graça de Deus em nosso país e no mundo todo. Deus nos dê a sua graça para sermos fiéis à mensagem do evangelho, conforme transmitida pelo apóstolo Paulo, para que possamos levá-la a todas as nações. Vamos ficar em pé e vamos orar. Em seguida, nós temos uma palavra de anúncio. Eu peço que você não saia. Nós ainda temos alguns anúncios que serão feitos. Ó Deus, te damos graças por tua palavra, pelo apóstolo Paulo. Te damos graças, ó Deus, pelo entendimento profundo que ele tinha da tua justiça, do caminho da salvação. Te damos graças por sua paixão missionária, pelo zelo que ele tinha por tua glória. Nós pedimos, ó Deus, que Tu nos revistas do mesmo Espírito, que Tu nos deis, ó Deus, essa mesma paixão, essa mesma compreensão, para que nós possamos ser fiéis a Ti na nossa missão, na nossa evangelização. Levanta, ó Senhor, nesse país, pessoas capazes para entender os dias, os tempos, confrontar os inimigos do Evangelho e anunciar a gloriosa redenção em Cristo Jesus pela fé, sem as obras da lei. Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém.